Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos análise pré-jogo entre Guarani e Santos, válido pela segunda rodada do Paulistão 2023, que no caso, né, segunda rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista, da fase inicial do Campeonato Paulista, antes dos mata-matas. No caso, são 12 rodadas iniciais, em que cada time enfrenta os times de outros grupos, né, os times dos outros grupos. Então, os times do grupo A, no caso, que é o grupo que o Santos está. Estou falando do grupo A porque é o grupo que o Santos está. O Santos está no grupo A, então ele enfrenta os times do grupo B, do grupo C e do grupo D, e todos os times do grupo A também. Assim como os times dos outros grupos também, da mesma forma, eles enfrentam os times que não são do seu mesmo grupo. Eles enfrentam todos os outros times do campeonato, menos os times que são do seu próprio grupo, né? Isso acontece nessa primeira fase, né? Nessas 12 rodadas, antes da competição ir para os seus mata-matas. No caso, no final dessas 12 rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo que avançam para os mata-matas da competição. Então, é isso, só deixando isso claro aqui, isso explicado aqui, né? Antes da gente poder falar do jogo entre Guarani e Santos. Agora vamos, de fato, falar do jogo entre Guarani e Santos, que acontece hoje às 9h35 da noite, lá em Campinas, no estádio do Guarani, o estádio Brinco de Ouro da Princesa, que no caso terá torcida única, então somente torcedores do Guarani que vão estar presentes nesse jogo. E o jogo será transmitido pelo Premier Futebol Clube no pay-per-view, pelo canal do Paulistão no YouTube, o Paulistão Play, e também pela Record. Então, são esses os meios de transmissão desse jogo, né? Então, começando a falar desse jogo, começando a falar pelos desfalques, né? Então, os desfalques do Santos são os seguintes: quem que está fora? Rodrigo Fernandes, que está em período de transição, o Felipe Jonathan, que está com uma lombalgia, o Alex está com uma lesão no joelho esquerdo, Ed Carlos está com uma lesão no ombro esquerdo, o Pedrinho Escaramuça está com uma ruptura no tendão de Aquiles do pé direito, e o Miguelito, que foi liberado para resolver questões, problemas pessoais. No caso, o que aconteceu? A mãe do Miguelito, infelizmente, morreu, a mãe do Miguelito faleceu, infelizmente, então ele foi lá para Bolívia, né, para poder acompanhar esse momento, para acompanhar o velório da mãe, o enterro da mãe, enfim, né? Então o Santos deu esse tempo todo necessário para ele poder resolver isso, né, para ele poder se recuperar também, né, porque é uma perda muito grande, né? A sua mãe morreu, então, né, claro que o Miguelito está triste, né? Claro que ele está triste, né? Isso é óbvio, mas no caso, né, o Santos deu todo esse tempo, né, para ele poder se recuperar, vai dar todo esse tempo aí para ele poder se recuperar. E também, né, claro, fica aí os nossos sentimentos, as nossas condolências, nossos pêsames ao Miguelito e toda a sua família, né? Que Deus possa confortar o coração dele e o coração de todos os familiares, né? Então é isso. O Santos não poderá contar com esses jogadores. E no caso, a provável escalação do Santos para esse confronto contra o Guarani é a seguinte. Eu vou falar aqui para vocês. João Paulo, João Lucas, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Dodi, Vinícius Anocelo e Sandri, Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo. No caso, essa é a provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Guarani. O Ângelo foi relacionado também. O Ângelo só que está no banco. Ele foi relacionado, só que ele está no banco. Ângelo, no caso, ele também teve uma perda de um familiar, no caso o avô dele faleceu, e o Santos também liberou ele para poder acompanhar o velório, acompanhar o sepultamento do avô, né? Inclusive também fica aí os nossos sentimentos ao Ângelo, nossos pêsames ao Ângelo e toda a sua família, né? Que Deus possa confortar o coração dele e de toda a família, né? Mas no caso, o Ângelo está relacionado para esse jogo, ele já foi ao velório, acompanhou o sepultamento do avô e viajou com a delegação do Santos para Campinas para esse jogo, então ele está relacionado, mas, né, provavelmente ele não começa como titular, ele começa inicialmente no banco, então se ele for entrar depois, ele entra depois para fazer uma substituição, né, no caso é isso. Então, provável escalação do Santos, de novo, falando aqui para vocês. João Paulo, João Lucas, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Dodi, Vinícius Anocelo e Sandri,
Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo. É o provável Santos hoje para enfrentar o Guarani, né? Lembrando que Ângelo inicialmente no banco, né? Mas é isso, né? Então é esse provável time do Santos, né? E, assim, o que a gente espera é que o Santos consiga vencer o Guarani. Claro que a gente espera isso, eu acho que com esse time o Santos tem condição de vencer o Guarani, é só o Santos, né? Buscar fazer um bom jogo, né? Para que assim o Santos consiga a vitória, consiga os 3 pontos que de fato são muito importantes. O Santos tem que pontuar, porque como eu já falei antes na minha explicação, né? São os 2 primeiros colocados de cada grupo que avançam para os mata-matas da competição. E, no caso, será uma vergonha muito grande para o Santos, para um time da grandeza do Santos, ficar mais um ano, que seria o 3º ano seguido, que não consegue se classificar para os mata-matas dessa competição, né? Seria uma vergonha para o Santos ficar pelo 3º ano seguido fora dos mata-matas, não conseguir avançar. E será uma vergonha ainda maior brigando para não cair, como foi nos 2 últimos anos, 2022 e 2021, que isso aconteceu. O Santos brigou para não cair no Campeonato Paulista e não se classificou para os mata-matas. Isso foi uma vergonha nos 2 anos. Seria uma vergonha muito grande se isso acontecesse de novo pela 3ª vez seguida. A gente não quer isso do nosso time, né? Então, que dessa vez seja diferente, que o Santos, pelo menos no mínimo, consiga se classificar para os mata-matas. Então o Santos tem que vencer, o Santos tem que pontuar, até porque todos os times do grupo do Santos já pontuaram. São os 2 primeiros colocados de cada grupo que avançam para os mata-matas, né? Todos os times do grupo do Santos já pontuaram. O Santos, no caso, está na 2ª colocação do seu grupo, né, com 3 pontos, né? O Santos só fez um jogo até agora, que foi contra o Mirassol, que o Santos venceu o Mirassol e assim conquistou os 3 pontos, está na 2ª colocação do seu grupo, atrás do Botafogo de Ribeirão Preto, né? No caso, está atrás pela questão do saldo de gols, né? Porque, né, os 2 têm só um jogo até agora e só uma vitória, né? No caso, uma vitória para cada um. No caso, ó, a classificação do grupo do Santos é a seguinte, eu vou aqui falar para vocês, né? Só para deixar melhor explicado. Não vou falar de forma resumida, não. Vou falar aqui explicando todos os detalhes, né? Não são muitos detalhes, né? Mas eu vou explicar de fato para vocês, para ficar claro, né? Para ficar enfatizado mesmo. É o seguinte, no grupo do Santos, que é o grupo A, os times que compõem esse grupo são o Santos, né, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Bragantino e a Inter de Limeira. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu na primeira rodada, venceu a Portuguesa por 2-0. O Santos venceu o Mirassol por 2-1. E o Bragantino venceu o Corinthians por 1-0. Só a Inter de Limeira que não venceu na primeira rodada. Ela perdeu do São Bernardo de 3-0, né? E o Santos está na 2ª colocação pela questão do saldo de gols, porque o saldo de gols do Botafogo de Ribeirão Preto é melhor do que o do Santos, né? São 2 no saldo de gols do Botafogo. O Botafogo fez 2 gols e não levou nenhum. O Santos fez 2 gols e levou só 1. Então, no caso, o saldo de gols do Santos é 1. O saldo de gols do Botafogo de Ribeirão Preto é 2. Por isso, o Botafogo de Ribeirão Preto fica na frente do Santos. O Bragantino, que venceu o Corinthians por 1-0, está atrás do Santos, né? Também está com saldo de gols iguais, só que está com menos gols marcados. O Bragantino só fez 1 gol e o Santos, no caso, tem 2. Então, por isso que o Santos fica na frente do Bragantino. E a Inter de Limeira não pontuou. Mas agora, nessa 2ª rodada, ela já pontuou, porque ela jogou ontem. Não sei com quem foi que ela jogou. Peraí, que eu vou ver aqui, que eu tô com o meu tablet aqui, ó. Eu tô ouvindo todas as informações no meu tablet, né? Então, no caso, olha só. A Inter de Limeira jogou ontem com o... Deixa eu ver aqui, que vai mostrar aqui agora. Eu não lembro de cabeça. Ela jogou com o Mirassol. O Mirassol que foi com quem o Santos jogou nessa primeira rodada, né? E ganhou do Mirassol de 1-0. Então, todos os times já pontuaram. A Inter de Limeira
pontuou ontem vencendo o Mirassol. Então todos os times do grupo A, que é o grupo do Santos, já pontuaram. Todos os times estão com 3 pontos, né? Então, no caso, o Santos tem que pontuar para continuar, né? Continuar subindo de posição, né? Para o Santos poder subir de posição. No mínimo, continuar na segunda colocação, né? Mas no caso, a gente quer que o Santos fique em primeiro, né? Mas, né, tem que pontuar para não perder colocação, né? E para poder, no final dessa primeira fase, avançar para os mata-matas, né? Então, o Santos tem que vencer o Guarani. O Santos tem que vencer o Guarani para poder continuar marcando ponto e assim poder se classificar para os mata-matas da competição, né? Até porque todos os grupos já pontuaram, então o Santos não pode vacilar. O Santos tem que marcar ponto para poder ir encaminhando, né, a sua classificação para os mata-matas. Aproveitar que ainda tá no começo do campeonato, né? E não vacilar, não pipocar, não perder ponto bobo, né? Então é isso o que tem que ser. O Santos tem que fazer a sua parte. O Santos tem que fazer a sua parte, tem que fazer um bom jogo, vencer, conseguir os 3 pontos que são importantes para ir avançando para os mata-matas do Campeonato Paulista, né? Mas é isso, então vamos assistir esse jogo, esperamos que o resultado seja o melhor possível, que depois, quando a gente estiver aqui para poder fazer análise pós-jogo, a gente possa estar feliz e comemorando uma vitória do Santos contra o Guarani. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui agora, mas não esquece de já deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. Não custa, é de graça, você não pagará, então faz isso para me ajudar. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. E agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.